Oi, gente! Hoje eu peguei um grande desafio para mostrar para vocês. Olha essa sobrancelha bem falhadinha. Um lado a gente não consegue ver que é mais grosso do que o outro. E a parte do início dela é bem curtinha, a espessura, né, do que o corpo da sobrancelha. E vou mostrar para vocês como eu faço mapeamento nesses casos, tá? Linha pigmentada com lápis dermatográfico. A marcação é a mesma, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou marcar o ponto inicial da sobrancelha dela. Posiciono aqui com ponto de apoio nesse ossinho aqui do lado do nariz dela. E vou no máximo de pelo que ela tem primeiro. Posicionei, marquei. E faço a mesma coisa do outro lado. No ossinho do nariz dela que uso como de apoio. Marco lá o início da sobrancelha dela. Ah, Letícia, mas se a sobrancelha dela viesse aqui atrás, eu iria começar a marcação pelo máximo de pelo que ela tem, tá? Posiciono novamente, encosto a linha sempre bem esticada e desliza para fazer a marcação. Marcado o início da sobrancelha dela, vou marcar aqui o centro do rostinho dela. A linha sempre bem esticada para fazer essa marcação bem retinha, tá? Vou marcar aqui o final da sobrancelha dela agora. Vem por debaixo do último cíliozinho dela, ó. E vem beirando o máximo de pelo que ela tem. Fiz de um lado, fiz de outro. Muito importante, toda vez que você for fazer de um lado, sempre transferir para o outro. Não faça um lado inteiro e depois transfira todo para o outro lado, porque a gente corre mais risco de deixar uma sobrancelha diferente da outra, tá? Então, posiciona aqui, ó, debaixo do último cíliozinho dela, linha. Posiciono debaixo do último cíliozinho dela e marco lá no máximo de pelo que ela tem. Marquei. Agora eu vou marcar o ponto alto. Ela já tem o pontinho alto dela. Lembrando que o ponto alto sempre vai ficar mais próximo da cauda, do final da sobrancelha, tá? Pontinha do nariz para marcar o ponto alto. Posiciono aqui primeiro e depois eu vou lá e deito no pontinho alto dela para poder fazer a marcação. Lembrando, marquei um lado, marco o outro lado. Pontinha do nariz e vou lá no ponto alto dela. Olhe para ver se os dois estão na mesma altura. Confiro direitinho só para dar uma leve acertadinha aqui, ó. E essa primeira linha que eu fiz já vou apagar para não confundir na hora da marcação, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o corpo da minha sobrancelha, vou montar a estrutura dela, tá? Sempre me baseando do que a cliente tem de pelo, gente. Não posso criar uma segunda sobrancelha, tá? Vamos lá, penteio direitinho. E eu vou sempre me basear primeiro pela sobrancelha mais baixa, que é no caso dessa, tá? Por qual motivo? Aqui ela tem menos excesso de pelo na parte de cima e aqui ela tem um pouquinho mais. Aqui ainda consigo tirar um pouquinho para poder igualar do outro lado. Então por isso eu começo sempre pela sobrancelha mais baixinha. E agora que eu fiz a marcação dos pontos principais, vou fazer toda a estrutura da sobrancelha da minha cliente. Vou direcionar a minha linha, inclinando ela levemente para cima para dar uma leve arqueadinha, tá? Antes de encostar a linha na pele, eu sempre posiciono a linha de acordo com o crescimento da cliente, tá? Para não ter que ficar fazendo um monte de marcação. Então, direciono, vejo primeiro se vai ficar certinho, ficou certinho, aí sim encosto na pele, tá? E para fazer a marcação. Marquei e deslizei. Quanto mais tempo essa linha ficar deslizando sobre a pele, o lápis vai pigmentando, tá? Então vamos lá, fiz de um lado, agora vem fazendo a marcação do outro lado, tá? Lembrando que a gente vai tirar um pouquinho desse ponto alto dela aqui, porque esse lado é mais alto do que o outro, tá? Então primeiro posiciono a linha aqui em cima do xizinho, venho beirando o máximo de pelo que ela tem, tá? Ó, encostei, fiz a marcação. Se preferir, você pode dar um confere, vou até conferir aqui com vocês, para ver se os dois lados estão na mesma altura, ó. Posiciono de um lado e posiciono do outro, bateu direitinho, tá? Fiz na parte de cima, vou fazer a marcação na parte inferior.
Já dessa vez eu vou começar pela parte inferior desse lado aqui, porque tem menos pelo na parte de baixo do que o outro lado, tá? Se eu inclinei a parte de cima levemente para baixo, vou fazer novamente isso na parte de baixo, tá? Só que aqui ela quase não tem muito pelo. Sim, a gente vai ter que pegar um pouquinho mais de pele aqui, tá? Para poder igualar para o outro lado. Ela tem uma leve lanugem aqui na parte de baixo, então a gente vai aproveitar todo esse excesso de pelo que ela tem, tá? Direciono, encosto primeiro aqui na parte do meio da sobrancelha, deito levemente a minha linha e posiciono. Na hora de fazer a puxada, eu não vou puxar a linha reta pro lado. Eu vou sempre puxar ela direcionando para cima. Por qual motivo? Para não formar aquela leve barriguinha aqui na parte inferior, tá? E já vou dando continuidade na minha marcação. Dou uma leve esticadinha aqui com o dedinho e vou continuando, fazendo toda a minha marcação, beirando o máximo de pelo que ela tem. Já a parte da cauda, ela já tem um pouquinho mais de pelo, então vou respeitando toda essa estrutura de pelo que a minha cliente tem, tá? Não se preocupe com esses borrãozinhos que fique, por quê? Esses borrãozinhos que tá ficando, porque depois a gente dá um leve acabamento com palito, algodão e adstringente, tá? Fiz um lado, vou voltar e vou fazer o outro lado. Posiciono aqui no meio do xizinho, tá? Para que as duas sobrancelhas fiquem na mesma altura. Posiciono primeiro e venho beirando o máximo de pelo que ela tem. Encostei, na hora de puxar, sempre direcionando para cima, tá? E aí eu vou dando continuidade na minha marcação. Sempre puxando retinho, ó. Não faça aquele movimento com a linha. Posicionou a linha, esticou, puxou. E venho beirando o máximo de pelo que a minha cliente tem. Agora eu vou fechar a parte superior. E faço do outro lado também. Feita a nossa marcação, tá? Agora o que eu vou fazer? Acabamento nessa sobrancelha. Vou dar uma leve arredondada na parte de cima. E se eu precisar ajustar alguns detalhes com lápis dermatográfico, essa é a hora, tá? E aí, aproveitar que o meu design tá feito, eu vou limpar toda essa marcação aqui, ó. Limpo também o outro lado, para deixar essa sobrancelha bem arredondada. E agora eu vou começar a retirada dos pelinhos.
E, gente, olha o resultado do mapeamento facial, como é que ficou com a aplicação de rena. Olha que perfeito. As duas sobrancelhas na mesma altura, corrigidas e devidamente aplicada a rena, ó. Lembra na parte de baixo que não tinha pelinho? Agora a gente tem rena aqui na parte de baixo, ó. E olha essa pigmentação. Tudo isso eu ensinei para as minhas alunas do Ruler Effect. Se você quer aprender como eu cheguei nesse resultado, vou deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem lá no curso Ruler Effect e adquirir esse conhecimento. Olha isso, gente. Não tem corretivo, tá? É rena, é tudo rena. Olha que linda.